Olá pessoal, muito bom dia ou boa tarde, eu não sei qual é essa situação atualmente, o Esporte Goiás está começando e olha, muita novidade porque mais uma vez o Cavalo de Aço vai trocar de comandante técnico, depois da derrota por 4-1, vamos já comentar aqui bastante, eu e Tadeu Nunes. Samuel Cândido oficializou sua saída, né? A diretoria do Cavalo de Aço oficializou por meio das redes sociais a saída do técnico Samuel Cândido e agora correm contra o tempo porque restam ainda 2 rodadas da fase de classificação e o Cavalo de Aço se complicou na tabela. Igual o Juventude Samas, que perdeu no Nilzinho Santos para o Motoclube de São Luís e também se complicou bastante, porque restando 2 rodadas é apenas o 7º colocado. Já o Sampaio Correia empatou fora de casa em 2-2 com uma excelente partida do meia Nadson, autor dos 2 gols do Sampaio Correia. Tudo isso e muito mais logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Dá uma boa tarde especial aqui para Tadeu Nunes, que mais uma vez está aqui conosco nesta segunda-feira. Tadeu, movimentado para os 4 times maranhenses, mas vamos começar pelo Cavalo de Aço, que mais uma vez vai mudar de técnico durante a competição. Boa tarde, Gaudêncio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, quem tem que sair do Imperatriz, continua lá, né? Porque não adianta você só trocar o comando técnico da equipe se você está contratando e vem contratando errado. Eu falo isso porque não tem como argumentar contra os fatos. O Imperatriz está na Série B do Campeonato Maranhense. Terminando a Série D, o Imperatriz vai amargar um longo período sem atuação. E quando você não está atuando, você não está conseguindo ter recursos financeiros para manter o time, mesmo parado, né? Porque a Série B ano que vem vai começar nesse período, agosto, setembro. Então o time do Imperatriz tem que mudar fora. Quem está comandando o Imperatriz, quem está contratando, era o primeiro, depois da Série D, entregar o boné e ir embora e deixar o Imperatriz para quem entende, para quem gosta e para quem ama o clube. E isso aí é reflexo da partida do próprio Cavalo de Aço. Vamos agora com os melhores momentos entre Paragominas e o Cavalo de Aço. E olha, mais uma vez, 4-1. Paragominas está ficando especialista em goleada nessa reta final. Tadeu, o time, né, o Jacaré, como é conhecido, o Paragominas, não tomou conhecimento da zaga, do meio e muito menos do ataque do Cavalo de Aço. O time do Paragominas conseguiu fazer 2-0 antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Então isso facilitou o time do Imperatriz, do Paragominas, aí uma falha defensiva, né, tanto do goleiro como também da linha de 4 aí do time do Imperatriz. O Paragominas depois, ao 17, isso aí foi mais ou menos por volta dos 8 minutos do primeiro tempo. Logo em seguida, o time do Paragominas conseguiu fazer 2-0, aí foi cozinhando o jogo até no segundo tempo. Fez 3-0, o Cavalo de Aço conseguiu diminuir e antes do encerramento da partida, ele ampliou para 4-1. Venceu o Moto pelo mesmo placar em São Luís, venceu o Imperatriz também lá em Paragominas por 4-1 e há quem diga que poderia levar o troféu de campeonato de campeão maranhense já o Paragominas, né? Agora sim, o Imperatriz é reflexo da sua gestão. Foi uma gestão que teve coragem de assumir o time e tudo mais, mas há muito tempo o Imperatriz vem nessa queda, vem nessa ladeira abaixo. Tem que ter um pouco mais de paciência o time, quem está organizando o time do Imperatriz, né? Tem que ter critérios, tem que saber o planejamento com critérios. Não pode contratar só por contratar, tem que ter, desde os jogadores como também do treinador. Você tem que ter uma linha de raciocínio e passar isso para o clube ter um norte durante toda a competição. Infelizmente, o Samuel Cândido é o menos culpado. Se você for colocar isso aí, o frigir dos ovos, o Samuel Cândido é o menos culpado, que ele está ali, porque ele foi chamado, ele aceitou um desafio. Querendo ou não, o Imperatriz tem um nome, né, dentro do estado e ainda estava numa competição nacional. Agora resta duas rodadas, né? Será que vai conseguir fazer o milagre? Eu acho muito difícil agora, mas não é impossível. É um campeonato, é um grupo A2 que está sendo marcado pelo equilíbrio. Mas, na minha opinião, eu não tiraria nesse momento Samuel Cândido.
E vamos rapidamente aqui para a nota, né, de desligamento do técnico Samuel Cândido do Cavalo de Aço, para a gente poder continuar falando sobre essa situação, porque assim, ontem à tarde, no final da tarde, foi anunciado oficialmente a saída do técnico Samuel Cândido. Segundo a nota oficial do Cavalo de Aço, o desligamento foi em comum acordo. Aconteceu uma conversa, uma reunião entre a comissão técnica e também entre a diretoria do clube e chegaram a comum acordo que não estavam conversando a mesma linguagem, Tadeu. E optaram por, mais uma vez, não ter um técnico fixo, ou então pelo menos um auxiliar fixo que conseguisse assumir o clube. Lembrando que a saída do técnico Mirandinha foi por problemas pessoais, ele pediu para sair, para cuidar da saúde da mulher, estar com a família. E assim, há de se entender essa saída, ninguém pode obrigar ninguém a ficar por motivos de saúde. Mas aí, faltando 2 rodadas para terminar a fase de classificação, você muda um técnico que assumiu o time há 4 rodadas apenas, eu acho que é dar um tiro no próprio pé. Eu acho que assim, eu acho que é muito complicado fazer uma mudança dessa. O Imperatriz pode até se classificar. Como eu falei, que o equilíbrio desse grupo, né, o que marca esse grupo é o equilíbrio. Mas seria até mais justo ali você manter o Samuel Cândido para esses 2 últimos jogos. Se vier a classificação, beleza. Mas se não vier, pelo menos essa turbulência poderia ser evitada. Há momentos que a saída do treinador faz bem para o time. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas também há momentos que, mesmo depois de uma derrota dessa, porque o time do Imperatriz fez um bom jogo contra o Juventude. Foi o Juventude em São Mateus que foi buscar o empate. Perder, talvez o placar poderia ter foi um pouco dilatado. Mas o que o Imperatriz mostrou foi para isso mesmo, foi para 4-1. Mas tem dia, ou tem tarde, conforme foi lá o horário do jogo, que as coisas não acontecem como a gente imagina acontecer. Então, a saída do Samuel Cândido, para mim, foi precipitada, como vem sendo a gestão do Imperatriz ao longo de 2020 e 2021. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos voltar com a tabela de classificação do Grupo A2, também o jogo do Motoclube e Juventude Samas, que marcou, assim como a gente vinha comentando durante a semana, seria o principal jogo da rodada, para definir o caminho dos 2 times, e também é um confronto muito interessante entre 2 maranhenses e ex-membros da mesma comissão técnica. Então, mais tarde, tem tudo sobre o Motoclube e Juventude e também a tabela de classificação. Agora o Motoclube de São Luís que venceu. Eu vou falar aqui uma situação que, assim, nada melhor do que um dia após o outro. A gente teve algumas informações internas, né, de algumas fontes confiáveis, que o clima não estava muito bom com a comissão técnica e por isso a saída do técnico Carlos Ferro aconteceu. Se foi verdade esses conflitos ou não, o que parece é que o Motoclube é um outro time com o comando do Zé Augusto. Muito embora o técnico Carlos Ferro tenha montado o time que está hoje disputando a competição, mas Zé Augusto deu um ritmo de jogo e uma competitividade que a gente não via no Motoclube, mesmo tendo as mesmas peças que o Carlos Ferro teve, né, desde o início da competição, não conseguiram render o que renderam em uma partida contra o próprio Juventude Samas, que é um confronto cheio de contextos extras, né, fora de campo, técnico contra seu ex-auxiliar técnico, ex-jogador para todo lado. Então, assim, é uma rivalidade muito grande. Claro que não é um clássico, mas é uma rivalidade. A Mariane Dias tem as informações de como é que foi essa partida e de tudo que aconteceu nela. A partida que teve a estreia do técnico Zé Augusto no comando rubro-negro contra o Peixe Poraquê, além do confronto no gramado, teve todo um contexto no confronto externo. E por quê? Tinha ex demais. Começando pelo atual técnico do Papão, que é ex-auxiliar do ex-técnico no Moto, atual comandante do Poraquê. Mas isso é assunto para o Gaudêncio e Tadeu comentarem. E vamos para os lances da partida. Os 2 times entraram em campo em maior clima de rivalidade. Era sangue no olho para lá, era ofensa para cá, mas quem abriu alas foi o Motoclube. Logo na entrada da área, Henrique fez uma boa trama e Tadilove apareceu para receber o passe. E como de praxe, meteu um golaço para abrir o placar. O Juventude não se aquietou até fazer o gol do empate. Martelava a defesa do Papão com boas jogadas e aos 34 minutos o Poraquê viu as chances se concretizarem. Dedé aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo das redes para deixar o placar igual. Depois do gol do empate, teve esse lance polêmico aí, do Edrean, que deu um tapa no Codó. E olha que foi o segundo tapa da partida vinda do time do Juventude. Reclamação vai, reclamação vem e nada. O juiz seguiu o jogo. Mas o Motoclube respondeu bonito com Felipe Cruz aos 40 minutos pela esquerda, marcando o segundo para frear a reação do Juventude.
Quem queria entrar na partida era ele, Marcinho Guerreiro, que levou o cartão amarelo depois desse lance inusitado aí. Mas depois disso lá se vai o primeiro tempo. Na volta do intervalo a partida começou morna, mas quem abriu o caminho para o domínio amplo foi o rubro-negro. No lance do terceiro gol, Márcio Diogo acionou o companheiro Codó, que dominou a bola e emendou um chutaço para o gol. O Juventude se viu obrigado a manter a retaguarda para não ver o prejuízo aumentar e assim a partida se manteve até o apito final. Fim de jogo, Motoclube 3, Juventude Samas 1. Que jogão de bola, há muito tempo a gente não vê um confronto entre maranhenses tão interessante assim. E assim, Mariane Dias está arrebentando na reportagem, todos os detalhes assim, que só estando lá para saber. Tadeu, foi um jogo que foi muito mais do que só dentro de campo, né? A gente viu a provocação, nós estávamos lá no estádio Nilzinho Santos, existia a provocação entre comissões técnicas, entre também quem estava acompanhando dos dirigentes dos dois clubes, faz parte. São dois times locais, ninguém quer perder para ninguém. E o mais interessante e o mais importante, era um confronto muito direto na classificação. Quem vencesse, a gente vem comentando aqui, desde a segunda, quem vencesse essa partida estaria com o pezinho próximo ali do mata-mata e o Motoclube se deu melhor. Eu quero só começar fazendo uma análise que você falou assim, ó, não é clássico, né? Você confirmou aqui que não é clássico. Clássico é Motoclube Sampaio Corrêa. Clássico é quando é pelos dois times que tem mais história no estado, que tem mais títulos estadual, quem tem título nacional. O Juventude é um time que está emergente, né? O Miltinho Aragão, para mim, é um dos melhores cartolas que tem no futebol maranhense na atualidade. Mas algumas outras pessoas que fazem parte da diretoria, criaram um clima desnecessário para o time do Juventude, pilharam os jogadores a mais do que poderia ser, né? O Juventude, ele é um time emergente e o Moto já é um time consolidado. Sim. Né? Quando você começa a entender isso, você começa a ter um equilíbrio dentro de campo. O time do Juventude, ele entrou mais pilhado. O Edrean, ele distribuiu tapa à torta e à direita. O time do Moto não caiu na provocação do Edrean. O Edrean, na minha opinião, ele é quase um craque. Ele é um jogador bem diferenciado, que deu muito trabalho para o Diego no primeiro tempo, o Diego Renan. O time do Moto conseguiu equilibrar o jogo ali nas provocações, não caiu na provocação e conseguiu fazer um gol com o Henrique. O Henrique desequilibrou muito a favor do time do Moto. Depois de 1-0, o Juventude criou duas situações numa bicicleta dentro da grande área, se não me engano, do próprio Naô, e depois com o Betão numa cabeçada. Fez o gol logo em seguida, empatou o jogo ali. Eu não vou dizer que foi uma falha defensiva, porque bola parada, você tem um contexto de todo mundo defendendo. Então, o Wander não subiu com o Dedé, que fez... Inclusive, rapidinho, se a gente tiver as imagens, pode colocar os melhores momentos na tela. E logo depois o Moto também conseguiu fazer 2-1, depois de uma grande jogada do Henrique. E aí eu vou fazer menção. Henrique, Márcio Diogo, Ted Love. Esses jogadores, quando querem jogar, pela habilidade que eles têm, eles conseguiram desequilibrar em favor do time do Motoclube. Aí eu deixei para falar de mais dois jogadores, por último. O Codó, que fez, não pelo gol que ele fez, não pelo belo gol, mas pela consistência defensiva que ele deu para o time do Motoclube, e o Gustavo Zagueiro, que entrou no lugar do Anderson, arrebentou com o jogo. Quando o Henrique quis provocar o time do Juventude, aí o Betão, com toda a sua experiência, apesar de toda a experiência, caiu na provocação do Henrique, foi expulso e assim prejudicou o Juventude, que não teve mais força de atacar. Se tivesse 10 contra 10, poderia dar trabalho para o Motoclube, mesmo placar de 3-1. Aí o Juventude conseguiu, ficou só para se defender e não teve força para contra-atacar. Passou uns 20 minutos só defendendo. Só defendendo. E o Moto também não teve mais competência de chegar também, tipo como aceitou o resultado. E aí foi o lance que era para ser expulsão do Edrean, em cima do Codó. Em cima do quarto árbitro também. O Chagas viu também, não falou nada. E lembrando que são primos, né? Moravam juntos na mesma casa, o Edrean com o Codó. E se estaponaram o jogo todo. Então foi uma vitória do Motoclube, uma vitória convincente. Ontem o Moto conseguiu convencer, porque pegou um time qualificado. Aí o Marcinho, acho que o Marcinho estava mostrando ali pro Doda, pro Cleito, pro Baiano, como se marca, né? Porque tinha hora que o Moto conseguia chegar na frente da área do time do Juventude tocando e ninguém mordia, ninguém pegava. Aí o Marcinho, como um bom volante, um bom 5 que sempre foi, aí mostrou a sola, né? Eu pensei que ia ser expulso. O árbitro também no início do jogo complicou um pouco, né? Se perdeu um pouco na decisão. Se perdeu, mas não conseguiu estragar o espetáculo. Foi o primeiro tempo muito bom. Depois da expulsão do Betão pelo Juventude, o jogo ficou ali, caiu no marasmo. Mas foi muito bom competitivo, o Moto conseguiu se impor, convenceu, e o time do Juventude é um time que mostra que ainda tem chance e, na minha opinião, deve se classificar Motoclube e Juventude.
Eu vou fazer algumas pontuações aqui também, a César o que é de César, né? A gente sempre fala isso aqui no Sport Goiás. Henrique desequilibrou a partida, jogou muita bola, quando ele quis jogar bola ontem, eu acho que ele é o tipo de jogador que ele, quando é provocado, muita marcação, muita falta em cima dele, ele mostrou e deu o troco dentro de campo, driblando, dando passe e participando diretamente dos 2 primeiros gols do Motoclube. Parabéns, Henrique. Chegou de verdade no Motoclube nessa sua passagem de agora, nesses últimos 4 jogos, vem fazendo muita diferença. Codó deu aula de marcação no meio de campo. Inclusive, acho que é por isso que a Dayana agrediu ele, infelizmente, cenas lamentáveis, porque ele não estava conseguindo passar de forma alguma por Codó. Muita sustentabilidade ali no meio de campo, inclusive foi coroado com um golaço no final do jogo. Outra pontuação muito interessante e dá mérito também a Zé Augusto, que teve a coragem de botar Gustavo na zaga do Motoclube. Tinha outros jogadores experientes, como o Kevin, como o próprio Anderson, e poderia improvisar alguma outra situação, mas apostou no Gustavo, que é um jogador que já passou nas mãos dele pelo IAP, em outras oportunidades, e o Gustavo tomou de conta da posição também, jogou muita bola, deu muito trabalho para Edrian, para o Naô. Quem entrou ali no ataque teve muita dificuldade em jogar contra o Gustavo e contra o Codó. Isso mostra que o Motoclube tem um banco muito forte e que tem que ser respeitado dentro da competição. Você falou do Zé Augusto também, o esquema do Moto ontem, ele confundiu o time do Juventude, porque o Moto não tinha aquele homem de referência. E no papel, o Márcio Araújo, o Márcio Diogo parecia ser o falso 9, mas ele não foi em momento algum falso 9. Então isso trazia os 2 zagueiros do Juventude para vir dar o combate em cima do Márcio Diogo, que às vezes estava na frente da linha dos volantes. Então muitas das vezes os zagueiros do time do Juventude iam atrás do Márcio Diogo e passavam da linha dos volantes. Aí tanto é que saiu o segundo gol do Moto, do Felipe, foi na entrada do Felipe. Então, quando o Márcio vinha buscar essa bola, que o zagueiro acompanhava, deixava o espaço vazio. Então, esse esquema aí, do jeito que o Moto entrou, confundiu também o setor defensivo do time do Juventude. E uma última ressalva, uma última pontuação muito importante é o gol do Felipe. O Felipe marcou em todas as partidas deste ano contra o Juventude. Foram 5 partidas, 5 gols em cima do Juventude Samas, somando o Campeonato Maranhense e agora a Série D. E o Felipe é o carrasco do Juventude, porque em todas as partidas o Motoclube conseguiu se sair bem. Vamos para um rápido intervalo, na volta tem Sampaio Correia, que arrancou um ponto muito importante fora de casa. Agora vamos de Sampaio Correia e a Mariane Dias traz um retrato do que foi essa partida em 2-2 fora de casa. Goiás e Sampaio se enfrentaram ontem na abertura do segundo turno em uma bela partida. Os 2 times não fizeram feio no primeiro tempo. Tubarão saiu na frente e aproveitou uma bobeira da defesa esmeraldina com Nadson roubando a bola do Iago Mendonça, invadindo o campo de ataque na velocidade e mandando a bola para o fundo da rede. Na desvantagem, o Goiás começou a avançar e em uma cobrança de escanteio seguida de uma finalização tirada de letra do Nicolas, deixou tudo igual, 1-1. No retorno, praticamente com o mesmo ritmo, o Goiás conseguiu virar a partida. Contra o Belo Gol, aos 17 minutos, o Apodi completou o cruzamento de Dadá e de peito virou o placar. Felipe Surian, na desvantagem, mexeu no time e deixou o Sampaio mais ofensivo. E olha, foi certo. O gol do empate saiu aos 29 minutos com o segundo de Nadson, que aproveitou a quebra na defesa esmeraldina e completou o cruzamento de Pimentinha. Mudança no placar, 2-2. O tricolor quase vira nesse lance do Pimentinha, que foi na trave, mas o dia foi de um ponto para cada um. Fim de jogo, Goiás 2, Sampaio Correia 2. Rapaz, Sampaio Correia conseguiu um ponto muito importante, Tadeu. Nadson desequilibrou a partida, mostra porque Daniel Costa dificilmente vai voltar como titular no time, né? Desequilibrou e jogou muita bola o Nadson, né? O time do Sampaio conseguiu jogar bem. Apesar dos 22 minutos do segundo tempo que o Sampaio custou entrar na partida, tanto é que sofreu o revés ali, a virada, mas quando o Sampaio conseguiu equilibrar e conseguiu empatar. E por muito pouco o Pimentinha não fez o terceiro gol do Sampaio Correia, por muito pouco o Sampaio Correia não venceu essa partida e
fica mais aquele gosto amargo nesse empate do que da própria derrota contra o Avaí, porque foi uma chance real de vitória do Sampaio Corrêa, jogando fora de casa, e o Forte Sampaio é isso aí, ó. É o adversário, dá campo pro Sampaio Corrêa, o Sampaio Corrêa tem um contra-ataque quase que mortal, quase que letal, chega muito rápido, e aí eu vou dizer, eu conheço o Nicolas, estava no Paysandu, passou muito tempo lá, eu me atrevo a dizer ali que foi mais sorte do atacante do que pelo mérito da sua qualidade, né? Ele conseguiu achar esse gol aí, o time do... E aí já foi mais uma falha defensiva do Sampaio Corrêa. Mas o Sampaio Corrêa conseguiu suportar bem o time do Goiás, conseguiu o empate, como eu falei. Por pouco o Pimentinha não fez o 3-2, o Sampaio merecia, né, uma sorte maior, mais um ponto. Nessa condição, nessa altura do campeonato, que o que vale é você almejar sempre estar no G4, o Sampaio Corrêa está no caminho certo, não está longe do G4 e está com o peso da camisa muito respeitada fora de casa também. Vamos rapidinho para a tabela de classificação para a gente mostrar como é que ficou a situação, porque o Sampaio Corrêa, ao empatar, apesar de tudo, além de um empate, conseguiu frear o Goiás, que caiu para terceiro colocado, já com 35 pontos, e o Sampaio Corrêa caiu uma posição para sétimo colocado com 31 pontos. Ali para o Avaí, que é o quarto colocado, a diferença são 2 pontos, ou seja, uma próxima rodada, isso já pode acontecer, uma vitória do Sampaio Corrêa e o Sampaio Corrêa entrar no G4. Olha, o Sport Goiás está estourando o tempo, mas Tadeu, essa modificação da tabela aí é muito importante, né? Essa não modificação, na verdade. Conseguiu frear um time de dentro do G4 com um empate e aí tá pertinho ali por 2 pontos, né? E aí agora joga em casa, né? O Sampaio joga em casa, vencendo, pode entrar de vez também no G4. Então é importante o Sampaio estar sempre ali, ou no G4 ou ali próximo. Porque vai chegar na metade do segundo turno pro final, aí sim vai dar para dar aquele gás. O Sampaio precisa ter gordura para chegar nesse momento, dando gás no sprint final e conquistar a sua tão sonhada classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Por hoje é só, muitas informações e muitas emoções no jogo do final de semana, mas amanhã estamos de volta com muito mais informações, porque assim, acabou uma rodada e outra já está prestes a começar. O Sport Goiás vai ficando por aqui.